Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 7º domingo do tempo comum. O evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 27 a 38, nos apresenta um trecho muito forte da mensagem de Jesus. Aqui São Lucas vai nos colocar diante de um comportamento necessário para sermos coerentes com a mensagem que nós portamos, a mensagem que nós anunciamos diante da nossa fé. Cremos em Jesus, nosso Salvador, enviado pelo Pai, Ele que derramou com o Pai o Divino Espírito Santo sobre nós. E aqui poderíamos tirar e extrair, sobretudo, há duas grandes mensagens esse pequeno trecho. Vamos abordar as outras, mas por hora de começo dizendo, no versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. O que quero para mim, devo querer também para o próximo. Ora, devo querer sempre o bem para mim. Isso é o natural, para tanto desejar também o bem para o próximo. Entendendo que querer o bem para mim, o bem que me fará bem, e para o próximo, o bem que lhe fará o bem. Nem tudo que é um bem para mim é um bem para o meu irmão. Portanto, aqueles que se movem pela palavra de Deus têm toda esta delicadeza de não apenas fazer o que eu quero para mim, mas no sentido profundo e completo, aquilo que me faz bem, e devo querer para o outro também, o bem que faz o bem para ele, não necessariamente o mesmo bem para mim. Uma outra mensagem mais adiante nós encontramos assim, do Evangelho de São Lucas, Jesus dizendo, a vossa recompensa será grande, e diz sobre nós, sereis filhos do Altíssimo. E diz, Deus é bondoso. E diz também, o vosso Pai é misericordioso. Portanto, a nossa identidade como filhos e como naturalmente trazendo as características do nosso Pai é sermos bons, misericordiosos. Isto aparece na primeira leitura retirada do livro de 1 Samuel, capítulo 26. Ali Abissai e Davi estão fugindo de Saul. Sim, o rei Saul, com 3.000 homens, deseja matar Davi. Abissai é o companheiro de Davi. E ambos têm a oportunidade de se aproximar do rei Saul no acampamento. A oportunidade de acabar com a perseguição que vem se estendendo. Mas Davi não faz isso. Davi não apenas não mata o rei, como também Davi não permite que Abissai mate o rei. Ele não apenas procura fazer aquilo que é certo e justo, como também ajuda e promove o bem e a justiça para aqueles que estão sob sua responsabilidade diante de sua presença. Portanto, como cristãos católicos, nós não nos preocupamos apenas com a nossa salvação. Necessariamente por causa do amor, também nós nos preocupamos com a salvação do outro e fazemos tudo aquilo que nos é possível para poder permitir que todos possam serem justos com a graça de Deus e assim estarmos no céu. Em 1 Samuel, o profeta, o redator vai dizer, o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e fidelidade. É assim que Davi foi realmente justo, o Senhor retribuirá conforme a justiça e fidelidade, ele foi justo e também fiel. Fiel e justo ao quê? Mais adiante ele diz, eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aqui Davi mostra que a prioridade é o Senhor. Por causa do Senhor ele consegue fazer o certo. Não por causa do seu próprio coração, mas propriamente por aquilo que é de Deus, a sua palavra, a sua justiça. Consciente de que a fidelidade ao Senhor nos garantirá a todos uma grande recompensa. Porque esta recompensa também, esta retribuição ou recompensa aparece no Evangelho. O Senhor vai dizer que se nós amamos, não há diferença alguma com os pecadores, porque os pecadores também amam. Entendamos os pecadores aqui, aqueles que não seguem os mandamentos, aqueles que não se deixam mover pelo Espírito de Deus. Aqueles que seguem outros deuses, outras normas, outras práticas, mas aqueles que são filhos de Deus, por meio do Filho, que é Jesus, pela graça e força do batismo do Espírito Santo, aqueles que vivem na graça,
Sim, nós estamos diante da necessidade de testemunharmos a diferença entre nós e as demais pessoas com suas crenças e práticas, mesmo aqueles que, tendo recebido o batismo, preferem seguir o caminho do pecado. O Senhor vai dizer que os pecadores também amam, e que diferença haveria? Portanto, nós também amamos. Tanto nós como os pecadores facilmente amamos aqueles que nos amam, mas aquele que é portador do Espírito de Deus, aquele que é filho do Altíssimo, aquele que tem esse Pai bondoso, aquele que tem este Senhor misericordioso, esse deve amar além, amar indo mar adentro, amar os inimigos. É assim que nós temos diversas situações no Evangelho que vai nos trazer diante deste Deus bondoso e Pai misericordioso. Nós devemos amar, fazer o bem, bendizer e rezar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Ainda no Evangelho, diante de uma bufetada, daquele que me pede, me tira o manto, diante daquele que me pede, aquele a quem eu dou, não devendo cobrar, diante de todas essas situações difíceis, a minha resposta deve ser o amor. De tal forma que, sim, haverá uma recompensa, porque o Senhor é justo. E essa justiça, como esperava Davi e o propôs também a Abissai, é a mesma ideia de retribuição e justiça que nos traz Jesus. Na medida em que vivemos como filhos de Deus, porque o somos, certamente o viveremos em plenitude no céu. Mas aqueles que não querem seguir o caminho de Deus, como irão ser transformados cada vez mais à semelhança de Jesus, que fez exatamente isto e nos ensinou, por amor ao Pai, amando os seus inimigos, nos amando enquanto totalmente imersos no pecado, porque foi por nós que ele se entregou para nos salvar. Quando éramos, vai dizer São Paulo, inimigos de Deus. Temos, portanto, volto aqui neste ponto que nos traz São Lucas, tão importante do Evangelho. Nós temos um Deus Altíssimo do qual somos filhos. Ele é um Pai bondoso, é um Deus bondoso e um Pai misericordioso. Deus bondoso e Pai misericordioso. Ainda no Evangelho, nós vamos ouvir o Senhor nos dizendo que é necessário não julgar, não condenar e perdoar. Vai nos dizer o Senhor que se agirmos assim como devemos agir, nos será dado uma medida, uma boa medida, uma medida calcada, uma medida sacudida e transbordante. Aqui existe uma gradação, vai dizer numa homilia Juan Tauleiro. Ele vai dizer que uma boa medida é medida razoável da vida espiritual, quando eu sigo os mandamentos. Uma medida calcada é daqueles que, seguindo os mandamentos, vão além e aprofundam a sua vida espiritual. Uma vida de oração mais intensa, que vai marcando uma diferença no comportamento, sobretudo a prática da caridade. É a consciência maior do chamado de Deus. Não apenas viver como um cristão, fazendo aquilo que é devido, mas indo além a partir desta intimidade. Esta é a medida calcada. A medida sacudida e a medida, então, que vem em seguida, transbordante, vai se dando na medida em que a pessoa mais e mais vai se abrindo ao Espírito Santo. E, sobretudo, esta medida sacudida, na medida em que jogada, a calcada é apertada, vai na medida, mas aperta para caber um pouco mais. A sacudida é aquela que se derrama um pouco. E então aqui estão aqueles que se dedicam à obra da salvação, conscientes do seu batismo, a não apenas praticando a caridade, mas se deixando conduzir de modo mais intenso por Deus, ajudando mais ainda as pessoas. E a medida transbordante é daqueles que são tomados pelo Espírito Santo, e vai dizer Juan Tauleiro, aqueles ao quem o Senhor oferece muitos dons e muitas graças além da própria capacidade. Uma boa medida, uma medida calcada, apertada, uma medida sacudida que se esparrama. Nessa sacudida, inclusive, aqueles que abraçam o sofrimento, aqueles que sofrem pelo Senhor, e a medida transbordante daqueles que contemplam, fazem uma contemplação infusa dos mistérios e das graças que o Senhor os revela, por causa da intimidade. Vai dizer Jesus
o pai, a Santa Catarina de Sena, e ela escreve isso no livro O Diálogo: se querem que eu os trate como servos, eu os tratarei como servo. Mas se querem se aproximar de mim, eu os tratarei como filhos. É assim que o Senhor está aberto, e aberto para nos acolher e nos conceder graças ainda maiores, para que possamos revelar ao mundo o seu amor. E assim a ideia de retribuição e recompensa se dá na medida em que o que vivemos na terra será recompensado, será espelhado de modo ainda mais abundante, porque o modo como agimos com as pessoas, sobretudo não querendo ser Deus, no sentido aquilo que é atributo de Deus, julgar, condenar e perdoar, nós entendemos que nós não devemos julgar porque cabe a Deus, não devemos condenar porque cabe a Deus, mas com o Pai, porque faz parte do amor, nós devemos sim perdoar. É assim que a segunda leitura, retirada de 1 Coríntios capítulo 15, vai nos apresentar uma realidade muito clara daqueles que são cristãos, movidos pela graça de Deus, e aqueles que não se deixam mover pela graça de Deus, trazendo o primeiro Adão e comparando com o segundo Adão, o Senhor, e todos aqueles que, cheios do Espírito, seguem o Senhor. São Paulo vai nos falar de que aquele que é a característica do primeiro Adão é ser um ser vivo, natural, terrestre, mas aqueles que estão cheios do Espírito de Deus, que agem com amor, que têm e levam a sério esta medida é grande no serviço e no amor, no seguimento dos mandamentos do Senhor. Este possui um espírito vivificante, este é um ser espiritual, um homem espiritual, este é aquele que vem do céu. É assim que devemos escolher, ser um homem terrestre ou um homem do céu, um homem natural ou um homem espiritual, apenas um ser vivo ou um espírito vivificante. Essa escolha é nossa. Temos a chance de amar mais, servir mais, com todo o nosso coração. E é isso que o Senhor deseja, porque é aqui que começa a transformação do mundo, a partir do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor é bondoso e compassivo.